Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com os irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos meditar hoje no tema Ouvindo com Obediência. Nos baseamos em Tiago 1, 22 a 25, e eu quero ler apenas o verso 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Bem, queridos, ouvir e praticar a palavra de Deus, é isso que nós vamos encontrar aqui nestes versos 25, ou melhor, 22 a 25 do capítulo 1 de Tiago. Este é o tom e o conteúdo deste discurso de Tiago. E assemelha-se ao de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 7, verso 24, quando Jesus diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aqui no verso 22 de Tiago 1, há uma ordem direta com uma parte positiva e outra negativa. A parte negativa é: não ouçam simplesmente. A parte positiva é: façam tudo o que ela diz. Ou seja, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes conforme aquilo que ela diz. A frase que aparece no final do verso 22, enganando-vos a vós mesmos, se refere apenas ao ouvir. Aquele que apenas ouve a palavra e não pratica, engana-se a si mesmo. Importa, portanto, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Estas são as orientações que Tiago nos dá. Então, queridos, Tiago adverte seus leitores a atentarem para a palavra de Deus, porque se deixarem de ouvir e praticar a mensagem de Deus, estarão enganando-se a si mesmos, conforme eu já falei. Em 1 João capítulo 3, verso 18, João diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, João está indo na mesma direção daquilo que Tiago diz aqui, daquilo que Jesus também falou lá no Sermão do Monte. Não sendo apenas pessoas que ouçam, né? Mas que amem a palavra de Deus, né? E não só de palavras, mas amar verdadeiramente, de fato e de verdade. Estas são as expressões que João diz. Então, se nós amamos a palavra de Deus, a gente ouve e obedece a palavra de Deus. Então a gente associa aquilo que Tiago diz com aquilo que João diz, e a conclusão é essa: aquele que ama a palavra de Deus vai ouvir a palavra e vai também estar obedecendo a esta maravilhosa palavra. Nos versos 23 e 24, Tiago usa a ilustração de um espelho. Bom, mas primeiro vamos pensar aqui como é que eram os espelhos do século I, século onde está Tiago. Não eram feitos de vidro, como são os nossos espelhos hoje, mas de metal, que era polido regularmente. Então, sempre polido para poder o brilho continuar existindo. Os espelhos ficavam numa posição horizontal, né, sobre as mesas. E olha que nem todo mundo tinha mesa, né? Naquela época, a maioria das pessoas usavam tapetes no chão. Mesas eram apenas para os ricos. Mas, enfim, os espelhos ficavam sobre as mesas de quem tinha mesa, de modo que a pessoa que desejasse ver seu reflexo no espelho precisava curvar-se e olhar para baixo, porque as mesas eram baixas, então para poder se ver no espelho teria que se curvar, olhar para baixo. Era essa posição necessária. Podia então ver um pouco do reflexo de si mesmo, certo? Jó capítulo 37, verso 18, a gente vai encontrar Jó
falando dos espelhos feitos de metal, né? De um tipo de metal. Então, era mais ou menos isso que estava vigente no século I, né? Espelhos feitos de metais. Então, eis aí um ponto de comparação que Tiago vai fazer entre aqueles que apenas ouvem a palavra e não obedecem, com o espelho, ou com o reflexo nosso no próprio espelho. A pessoa que olha no espelho para ver sua própria imagem, logo a esquece. É como a pessoa que ouve a proclamação da palavra de Deus, mas não responde, mas não pratica. Essa é a comparação que Tiago faz. Já no verso 25, temos uma pronta resposta de Tiago, ou seja, a pessoa cujos olhos e coração estão abertos ao que Deus diz literalmente na palavra, curva-se para olhar dentro da lei de Deus, dentro da palavra de Deus. Enquanto faz isso, ela não se retira, como faz as pessoas que lançam um rápido olhar no espelho. Então, que lança um rápido olhar no espelho para ver sua imagem, simplesmente retira-se e esquece da sua imagem. Mas aquele que mergulha na palavra de Deus, aquilo que ela retém da palavra, permanecerá no seu coração, se ela ama a palavra, se ela deseja praticar a palavra, e se de fato ela pratica a palavra de Deus, a palavra vai ficar fixa, permanente no seu coração. Tiago vai lançar mão de um sinônimo para a palavra de Deus, baseando-se lá em Salmo 19, quando ele fala que a lei de Deus é perfeita. Ele diz lá nos versos 7 e 11, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então, queridos, primeiro, Davi está dizendo que a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, e quem guarda ela ganhará grande recompensa. Então só temos a ganhar se nós olhamos para a palavra e nós obedecemos a palavra, amando verdadeiramente a palavra do Senhor. E por fim, aquele que continuar a olhar para dentro a lei de Deus que é perfeita e a obedecer, esse alguém será abençoado. A palavra de Deus é mandamento puro e ilumina os nossos olhos. É o que diz o Salmo 19 e versículo 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, queridos, só temos a ganhar se nós não formos apenas ouvintes da palavra, mas se nós amarmos a palavra e obedecermos e colocarmos ela em prática em nossas vidas. A primeira coisa aqui que eu quero deixar é que você será grandemente abençoado, que você será grandemente recompensado por Deus, se você de fato amar a palavra de Deus, se você de fato não ser apenas um ouvinte, mas um praticante dessa palavra. Que Deus te abençoe, que Ele te dê um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.